Fala aí, pessoal, tudo certinho, galerinha do Facebook. Disponibilizei essas questões aqui em vários grupos, especialmente no grupo da Giannini, que é aquele grupo lá, concurso INSS 2019/2020. Aí eu vi ali que tem vários comentários, gente tendo dúvida, então o que é que eu vou fazer? Vou responder de forma bem rápida, até para que o vídeo fique bem curtinho. Vou dizendo aqui certo e errado, pontuando rapidamente, dizendo ali a fundamentação legal, ou seja, o artigo da Constituição que suporta a resposta da questão, ou seja, vou tentar ser bem direto, não vou usar lousa para fazer esquema, nada disso, vou tentar ser bem pontual e aí parte de você a preocupação de dar uma olhada na fundamentação legal, dar uma estudada e aí internalizando o assunto. Beleza? Galera, olha só, é rápido. Bora lá, são 15 questões, anos 2018. Eu estou comentando, inclusive, essas questões ali pelo meu perfil no Instagram, que é Prof. Ítalo Romano, eu acho. @Prof. Ítalo Romano, mas enfim. O fato é esse. Bora lá, rapidão, olha só. Carlos, beneficiário de aposentadoria por idade, ajuizou ação previdenciária visando a revisão do benefício. Ora, quando fala revisão de benefício, eu vou logo pensar artigo 103 da Lei 8213, porque o percentual aplicado para apuração da renda mensal inicial foi de 88%. Vem cá, como é que pode dar 88%? E aí, vocês sabem como fazer esse cálculo? Sim ou não? Aposentadoria por idade é 70% mais 1% a cada grupo de 12. Então ele tem 18 contribuições, 18 anos de contribuição. E ele comprovou na data do início do benefício que possuía 30 anos de contribuição. Então o percentual deveria ser 70 mais 30, 100%. E se ele tivesse 32 anos de contribuição, 70 mais 30, ou seja, não passa de 100%, beleza? Mas ele não concorda. Quando ele viu lá a memória de cálculo do benefício dele, ele viu lá 88%. Ele falou, Zorra, que onda é essa? Não, tem que ser 100% do salário de benefício. Então, vai a questão e pergunta, considerando que a data de início do benefício de Carlos tenha ocorrido no dia 20/5/2010, e que a ação que ele ajuizou foi lá no dia 20/5/2018, é correto afirmar que estão prescritas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Verdadeiro ou falso? Primeiro, ele poderia propor essa ação contra o INSS? Tinha prazo para isso? Sim, o prazo é decadencial de 10 anos. Então, portanto, como a data do início do benefício foi no dia 20/5/2010, o prazo começa a contar a partir do primeiro dia do mês subsequente, no dia 1º/6/2010. Conta-se 10 anos e, portanto, ele pode ajuizar para revisar benefício concedido. Como ele fez a ação ali, ó, ele entrou com a ação em 2018 aqui, ó, ele estava no prazo. Só que o parágrafo único do artigo 103 diz o seguinte, que prescreve as prestações vencidas, as diferenças de valores, não é? Vencidos 5 anos. Em 5 anos. Eu posso fazer o pedido para revisar o benefício em 10, aí é um prazo decadencial. Mas beleza, eu tenho razão e o INSS vai revisar. Ora, se vai revisar, o valor do benefício não deveria ter sido 1.000 e sim 1.500. E essa diferença de R$500 eu vou receber por todo esse período de 10 anos, digamos que eu tenha feito o pedido 10 anos mesmo, passado 10 anos. Aí eu entro no último dia do prazo decadencial, beleza. Aí o INSS diz, você tem direito, realmente a gente errou. Vai se pagar os 10 anos para trás da diferença? Não. Só vai se pagar 5 anos para trás do pedido da revisão. Então, portanto, aí é um prazo prescricional de 5 anos. Então, a resposta da questão, ela é certa. Pronto, simples assim. Simples, é simples. Aí, então, eu não entendi, foi zorra nenhuma, não. Peraí. Vá lá, eu até já deixei aqui, ó. Vá lá no artigo 103 da Lei 8213, ó. E faça a leitura dessa bagaça aqui, ó. Então, o parágrafo único, ó, o parágrafo único aqui, ó, prescreve, olha aqui, prescreve, isso, em 5 anos a contada data que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou qualquer restituições ou diferenças pela Previdência Salva e tal. Então, resultado, 5 anos prescreve, beleza? Então, portanto, a questão número 1 é verdadeira. Vamos lá na questão número 2, rapidez. Joana
filiada ao regime geral de previdência e contribuinte há 10 meses, sofreu um acidente de carro, um acidente de qualquer natureza, que lhe causou incapacidade para o trabalho pelo período de 15 dias. Nesse caso, Joana não receberá nenhum benefício, não receberá benefício nenhum da Previdência. Verdadeiro ou falso? Certíssima. Essa questão aqui muita gente erra, porque faz uma leitura rápida e diz assim, o auxílio doença decorrente de acidente de qualquer natureza independe de carência, então, portanto, ainda que ela tenha 10 contribuições aqui, né, 10 meses, não tem problema nenhum, vai ser concedido, mas aí tem um outro pressuposto para a concessão de benefício por incapacidade, é de que tenha a incapacidade por mais de 15 dias. Se tiver a incapacidade até 15 dias, não recebe nada. Aí, Ítalo, eu entendo muito bem isso se for segurado empregado, porque a empresa vai pagar os 15 dias do afastamento. Beleza, mas isso é verdadeiro para qualquer segurado. É pressuposto de que a incapacidade já tenha ultrapassado 15 dias. Quer dizer que um segurado facultativo vai trocar a luz em casa, não é? Aí se arvora, pega a escada, vai trocar a luz, cai, se arromba todo. Pois bem, já vai direto a uma agência da Previdência? Já vai, tô lenhado aqui, já vou pedir meu benefício. Já vai direto? Não vai ser concedido. Porque tem que se esperar pelo menos 15 dias de incapacidade para as atividades habituais e ou laborais. Ok? Então, tranquilidade brasileira? Então, como disse que ela só ficou incapacitada por 15 dias, então ela não tem direito a benefício algum. Tranquilo? Independentemente do segurado, do enquadramento de segurado. Isso aqui é verdadeiro para o quê? Para CADES F. Quem foi meu aluno sabe do que se trata. Aqui são os segurados da Previdência, beleza? Questão número 3. À luz da Lei 8213, são dependentes, não é? Do segurado do regime geral de Previdência, companheiro, desde que em união estável há mais de 2 anos. Não, maluquice, não tem essa limitação e nem esse requisito de quantos anos para comprovar a união estável. Então, portanto, claro que é falsa, não é? Deve-se comprovar a união estável, mas não tem vinculação com prazo, ok? Em algum momento lá atrás, no Código Civil, estabelecia pelo menos 5 anos vivendo junto com a intenção de família, mas hoje não tem mais isso. Cortaram isso, hoje é comprovação da intenção de constituir família entre homem, mulher, homem, mulher. Porque a Previdência, enfim, e todo o ordenamento jurídico brasileiro reconhece as relações homoafetivas, beleza? Mas não tem essa limitação de prazo. Então, simples assim, um abraço, questão errada. Vamos lá na questão número 4. À luz da Lei 8213, são dependentes do segurado do regime geral, da Previdência Social, os pais em qualquer idade. Certo. Certa. Que onda é essa? Certa. Se a gente pegar lá o artigo 16 da Lei 8213, tem lá os dependentes da primeira classe, os dependentes da segunda classe, os dependentes da terceira classe. Os da segunda classe são os pais. Muita gente diz assim, mas está incompleta porque não disse que os pais têm que comprovar a dependência econômica, não sei o quê. Rapaz, não procura cabelo em casca de ovo, não. Os pais são dependentes, estão no rol dos dependentes dos segurados, sim. Se eles vão ser contemplados com benefício ou não, é uma outra pergunta. Aí já é uma outra pergunta. Os caras, o segurado filho morre. Aí os pais vão lá na agência da Previdência e dizem, sabe esse segurado que morreu? Era meu filho, eu quero benefício. Não, alto lá. Não, mas eu estou aqui no artigo 16. Sim, mas agora a gente vai ler um pouquinho mais adiante do artigo 16, ali nos seus parágrafos, onde diz que os dependentes das classes 2 e 3, os pais e os irmãos, devem comprovar a dependência econômica. Mas a questão não vai até aí, não. Só está perguntando, os pais são dependentes? Fazem parte do rol dos dependentes? Sim, verdade. Questão número 5, vamos lá. Um segurado da Previdência, filiado em 1/3/2020, sofreu acidente de trabalho em 1º de abril de 2010. Em 1º de maio de 2010, lhe foi concedido pelo INSS auxílio-doença contabilizado desde a data do seu acidente até o dia 1º de abril de 2011. Em 1º de agosto de 2018,
O INSS revisou o ato administrativo de concessão desse benefício. Peraí, o benefício foi concedido quando? Foi concedido aqui. Bem, o INSS revisou a concessão desse benefício, esse pente fino que está rolando aí de revisão, de tentar identificar benefícios fraudulentos, beleza. O INSS está no prazo? Está. Aqui é o poder de autotutela, não é? O INSS ele pode revisar os seus atos desde que cumpra-se 10 anos, é também período decadencial. Então o INSS estava no prazo e revisou o benefício, beleza. Considerando que o INSS, após a revisão do ato administrativo que concedeu o benefício, tenha decidido pela sua anulação, vai anular o benefício, sob o fundamento de que o segurado não haveria cumprido carência. Bem, sob esse fundamento de que o segurado não cumpriu carência, como é que pode? Que maluquice é essa? Como assim, Ítalo? Não entendi nada. Entenda essa zorra. Entenda. Disse lá que o auxílio-doença, olha, foi decorrente de acidente do trabalho. Ora, se foi decorrente de acidente do trabalho, não requer carência. Então, o INSS poderia revisar o benefício, poderia até diminuir o seu valor, cancelar o benefício desde a data da concessão, enfim, poderia, mas não sobre esse fundamento. Então, nessa situação, o fundamento utilizado pelo INSS não é procedente, pois o auxílio-doença, claro que está se falando do auxílio-doença da questão, não é? Independe de carência. Verdade. Olha, tem gente aqui, não é? Que aí falou assim, Ítalo, tá errada porque a questão no final diz assim, pois o auxílio-doença independe de carência. Ou seja, é o famoso se joga maluco. Na verdade, pessoal, vou aqui parar, eu não queria fazer nenhum tipo de comentário, eu quero responder as questões e um abraço para a gente não perder tempo. Mas deixa eu falar uma coisa muitíssimo relevante e importante em relação ao direito previdenciário. E eu tenho um pouco de culpa nisso. Por quê? Porque dentre todos os professores que aí estão, não é? Dentre todos, eu sou o mais antigo, mesmo sendo o mais novo, um brotinho. Eu sou o mais antigo, não é? Então, e eu era professor de uma rede muito grande, que tinha uma extensão muito grande, uma capilaridade muito grande, e a gente, de certa forma, modéstia à parte, a gente foi simplificando, não é, com o nosso método de transmissão de conhecimento, o entendimento de direito previdenciário. Antes era uma caixa preta, todo mundo odiava, inclusive eu. As pessoas, quando ia ter concurso e caía direito previdenciário, não, tchau. Muitos auditores da Receita Federal, porque sempre tinha concurso auditor da Previdência e auditor da Receita. A galera ia para auditor da Receita, os salários são os mesmos e sempre foram. Auditor do Trabalho, auditor da Previdência e auditor da Receita. É um único cargo. Só que trabalhando lá na Delegacia do Trabalho, Ministério do Trabalho, trabalhando na Previdência, no meu caso, e trabalhando na Receita Federal. Aí depois veio e juntou Receita Previdenciária com Receita Federal. E agora os auditores do trabalho em algum momento também vão chegar para a Receita Federal. Mas enfim, o fato é o seguinte, muita gente migrava para fazer o concurso do auditor da Receita. Por quê? Porque não caía previdenciário. Previdenciário era matéria, era horrível, não havia livro, não havia professor, não havia zorra nenhuma, ninguém sabia, uma caixa preta, ninguém tinha ideia de como funcionava. Então eu e outros professores, enfim, mas eu, a rigor, fui pioneiro nisso, né, nessa pegada, se você tiver curiosidade, você vê assim, Sérgio Pinto Martins. Era o único livro que havia sobre direito previdenciário e a abordagem era muito jurídica, não solucionava. Se você tinha uma dúvida, você ia no livro, você ficava com uma dúvida, porque, enfim, era muita juridiquês, enfim. Agora que já fiz minha propaganda, que nem preciso disso já, enfim. O fato é que a gente foi facilitando o entendimento de direito previdenciário. E as pessoas, os alunos, né, tantos ex-alunos meus hoje, que hoje são procuradores, auditores, colegas, INSS, a zorra toda, essa galera depois saiu para se especializar, tem gente que sabe muito mais do que eu já hoje, não é? Beleza, não tem problema nenhum, mas onde é que eu quero chegar? É de que a gente facilitando o entendimento da matéria, a pessoa, ainda estudante, vai criando um background de conhecimento e já vai começando a saber tanto quanto a gente, ok? E aí, nessa pegada, começa a querer complicar, isso é natural, não é? Mas começa a querer complicar aquilo que é fácil e que deve ser respondido de forma direta. Então, aí a pessoa está vendo uma questão simples, mas aí, peraí, já que sabe tanto,
já que já internalizou o assunto, já que direito previdenciário era uma mentira, na verdade, não era nada difícil, era somente não havia transmissão de conhecimento. É tão fácil, direito previdenciário é tão bacana de se estudar, é tão legal, é prazeroso você pegar uma questão e acertar, que a pessoa começa a ver cabelo em casca de ovo. Então, por exemplo, essa questão aqui, lá no Se Joga, nos lugares onde eu transmito conhecimento, uma cacetada de gente errou. Mas muita gente, eu larguei lá no Instagram, foi meio a meio. Mas peraí, como? Por quê? Não complica. A questão está falando de auxílio-doença decorrente deste acidente. Está tratando desta parte, mas aí a pessoa, por ser muito conhecedora já... não. Então, auxílio-doença independe... Não, isso é mentira, porque ele não independe. A carência, estudei com Ítalo, a carência é 0, 10, 12, 24, 180. Então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, depende de 12, regra geral. Não pode dizer que independe de carência. Mas não está se falando disso. Da mesma forma, na questão que fala que os pais são dependentes do segurado. São! Agora, se haverá pagamento de benefício, aí já é outra coisa. Então, o grande lance aqui, deu um intervalozinho de 3 minutos, não é? O grande lance aqui é o seguinte, beleza, direito previdenciário é fácil e também deve ser fácil a resolução das questões, beleza? Tem que ser fácil a resolução das questões, eu tenho que ser direto nas questões. Eventualmente tem questão louca, como a questão do Pedro, lá do concurso anterior. Eu, inclusive, ajudei os alunos a fazer um recurso, um absurdo. Então, enfim, eventualmente, mas isso de 120 questões do concurso anterior, a gente tem ali umas 3 questões onde a gente auxiliou os alunos no recurso. Mas a grande maioria das questões se eu sei o assunto, eu respondo a questão. Beleza? Vamos lá na questão número 6, diz assim, é o mesmo texto aqui de cima, não é? É o mesmo texto, não vou ler de novo, e diz assim, na revisão, não é? O INSS não poderia anular o referido ato administrativo, salvo se tivesse comprovado má fé, dada a ocorrência da decadência, uma vez que havia transcorrido mais de 5 anos desde a concessão do benefício. Então, portanto, é falsa. Por quê? Porque a possibilidade de revisar os próprios atos é um prazo decadencial de 10 anos, beleza? Tá ali artigo 103, 102, 104, enfim, vai lá na Lei 82.13. Na questão número 7, diz assim, Roberto é empregado da empresa XYZ, microempreendedor, há 30 anos. Roberto é empregado da empresa microempresa, há 30 anos e pretende requerer ao INSS, em 1º de 10 de 2018, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, o salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, respeitados os limites mínimos e máximos desse salário. Beleza? Sim, certo. Não é? Desse salário. Olha, tem gente que critica essa parte final aqui da questão. Então, vai justamente ao encontro daquilo que a gente estava falando. Peraí. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração. Beleza. Só que respeita os limites mínimos e máximos desse salário de contribuição. A questão só não terminou deste salário de contribuição, mas é dos limites que ela está tratando. Então, portanto, ela é verdadeira. Vamos lá na questão número 8. Aí diz ali a mesma coisa e diz: as informações fornecidas são suficientes para se concluir que o Roberto tem direito ao percebimento de aposentadoria por tempo de contribuição? Peraí, aposentadoria por tempo de contribuição para o homem requer quantos anos de contribuição? 35, meu irmão. Com essas informações aqui, um abraço. Então, opa, eu apaguei, foi? Só um instante. Peraí, pare tudo. Que onda é essa? Peraí, rapidinho. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Deixa eu ver onde é que eu volto aqui, essa bagaça. Aqui. Vamos lá. Opa, então. Pode-se concluir que ele terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Rapaz, aposentadoria tempo de contribuição para o homem requer 35 anos de tempo de contribuição. Então, portanto, a questão ela é falsa.
beleza? Questão número 9, é aquele mesmo texto, diz assim: na situação descrita, o recolhimento mensal à Seguridade Social relativo ao empregado Roberto é composto pela parte arrecadada pelo empregado e pela parte arcada pelo empregador, sendo esta última correspondente a 20% do total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a Roberto durante o mês. Pois bem, então, aqui é uma questão que a gente poderia abrir alguma discussão. Por quê? Porque as alíquotas patronais, não é? Elas não são somente 20% sobre a remuneração de Roberto. A gente tem ali a alíquota RAT e a gente tem também a alíquota de terceiros, de SESI, Senai, Sebrae, que perfaz mais ou menos 5,8%. Mas a gente dá uma lida na questão e percebe que ela está sendo genérica. E essa é a alíquota mais importante paga pelo empregador. A gente vai considerar como certa, até porque a banca considerou como certa. Essa talvez fosse uma questão que eu não marcasse. Eu deixaria em branco. E talvez você também deixasse em branco. Porque, peraí, não é só 20%. Isso a gente viu em aula, não é? 20%, alíquota RAT, 1, 2 ou 3, a depender dos riscos daquela atividade econômica, se é leve, se é médio ou se é grave. E também tem as alíquotas de terceiros, não é? Que não é propriamente contribuição previdenciária, é contribuição social, tem uma destinação específica. Então, essa eu deixaria em branco, beleza? Nem sim, nem não, estou na dúvida, olha, eu não vou arriscar. Eu não quero perder uma questão certa. Vamos lá na questão número 10. Diz assim: Maria, casada, sofreu acidente de trabalho no dia 1º de fevereiro e ficou afastada da empresa em que trabalha por 3 meses, recebendo auxílio-doença até a data imediatamente anterior ao seu retorno, que ocorreu no dia 2. Beleza. Na data do acidente, o cônjuge de Maria tinha 44 anos de idade. Beleza. Se ao invés de ter causado o afastamento de Maria, o acidente de trabalho sofrido por ela houvesse ocasionado o seu óbito, seu cônjuge teria direito a receber pensão vitalícia por morte da segurada, independentemente do preenchimento dos demais requisitos. E aí, galera, show de bola, verdade, verdade. Ô Ítalo, peraí, verdade por quê? Não tem que se observar os requisitos? Quais são os requisitos, hein? Quais são os requisitos? Requisitos. Bem, tem que ter 18 contribuições, o segurado instituidor, não é? 18 contribuições, tem que ter 2 anos de casamento, não é? Para se utilizar a tabela. Ora, se eu for utilizar a tabela de prazos, eu vou lá no artigo 77, no parágrafo 2º, e vou ver que, olha, se o cônjuge tiver 44 anos no mínimo, então, se tiver 44 anos, olha só, a pensão será vitalícia. A pensão será vitalícia. Beleza? Tranquilidade? Só que, olha só, a causa da morte da segurada instituidora da pensão por morte foi acidente. De qualquer natureza ou causa, doença do trabalho, doença profissional. E aí eu vou ver isso no artigo 77, no parágrafo 2º, a linha A. Quer dizer, a linha A não, parágrafo 2º A, não é? Quando diz assim: se a morte do segurado instituidor for decorrente de acidente de qualquer natureza, doença do trabalho, doença profissional, a pensão será vitalícia independentemente de observar os requisitos. Ok? Quer dizer, será vitalícia não. Independentemente, desculpem, será vitalícia nesse caso. Independentemente de observar os requisitos, utilizará a tabela. Tá certo? Utilizar-se-á. A Temer foi preso, então vamos usar uma mesóclise. Utilizar-se-á a tabela do artigo 77. Beleza? Independentemente. Então, portanto, a questão é verdadeira. Quer dar uma olhada nisso aqui? Peraí. Deixa eu pegar lá o artigo. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui o artigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui da câmera aqui para vocês não ficarem tontos de ver passando. E eu passo mais rápido aqui, rapidinho. Peraí, tenha paciência. Tenha paciência. Pelo preço, né? Pô, tá demorando. Que droga. Pelo preço. Vamos lá, olha só, rapidinho o artigo 77A. Então vamos lá, rapidinho. Então vamos nessa. Se ligue, já encontrei aqui. Vamos lá, se ligue. Artigo 77. Bem, no artigo 77 diz aqui, ó, beleza, ó.
se o óbito ocorrer ou depois de vertidas 18 contribuições e pelo menos 2 anos de casamento. Então vai se utilizar essa tabela. Bem, então olha só, se o cônjuge dependente tem pelo menos 44 anos, a pensão será o quê? Vitalícia. Beleza? Mas espera aí, tem que se observar os requisitos, os 2 requisitos. 18 contribuições e 2 anos de casamento. Entretanto, diz assim, no parágrafo 2º-A, olha só, serão aplicados conforme o caso aí, ó, será aplicada a tabela acima, ó, independentemente do recolhimento das contribuições e de 2 anos de casamento. Independentemente. Quando? Se a morte decorrer do quê? De acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional, doença do trabalho, que é um pleonasmo. Acidente de qualquer natureza ou causa já englobaria doença profissional ou doença do trabalho, ok? Mas vamos lá, é como está escrito. Então, portanto, o que é que aconteceu com Maria? Maria morreu do quê? Ela morreu de quê? De acidente. Pronto. Se ela morreu de acidente, não precisa se observar os requisitos e o segurado cônjuge, olha só, tinha que idade? Olha só, o cônjuge tinha já 44 anos. Então, portanto, a pensão será vitalícia. Beleza. Vamos na questão número 11. Rapidez, já está demorando. Maria casar, é a mesma questão, né? É a mesma questão. E diz assim, durante o afastamento por incapacidade temporária, a renda mensal inicial do benefício previdenciário recebido por Maria deve ter correspondido a 91% do salário de benefício. Pois bem, essa é uma outra questão que a gente pode colocar certa. Porque ela botou deve ter correspondido, deve ter, mas pode não ter correspondido. Por quê? Porque a gente sabe, talvez fosse uma também que você poderia deixar em branco, ou então marcasse certo e recorresse, ou marcasse errado e recorresse. Mas o fato é que a gabarito oficial manteve-se certa, mas esse deve ter correspondido é porque é banca CESP, né? CESP é ruim, não é? Eventualmente uma questão ou outra numa prova, eles comem mosca. Mas vamos lá, deve ter correspondido a 91% do salário de benefício? Sim, deve ter, mas pode não ter. Por quê? Porque tem um limitador externo, que é a média dos últimos 12 salários de contribuição. Dos 2 valores, o menor. Vamos lá na questão número 12, é a mesma. Diz lá, após o retorno ao trabalho, Maria poderá pleitear o auxílio acidente somente se persistirem sequelas que impliquem a redução da sua capacidade laboral. Então, portanto, a gente vai colocar como correta. Beleza? É a definição de auxílio acidente. Questão número 13. As contribuições sociais constituem receitas da Seguridade Social, a exemplo daquelas incidentes sobre faturamento e sobre o lucro das empresas. Beleza? É o artigo 195 da Constituição Federal, claro que é certa. E na questão número 14, o sistema de Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa exclusiva? Exclusiva? Não. Exclusiva não, é integrada entre os poderes públicos e a sociedade. Então, portanto, a questão 14, ela é errada. E a questão 15, bora ver aqui. Márcio, como é essa questão aqui? Márcio, com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, não é? Como empresário, compareceu a uma agência da Previdência Social para requerer sua aposentadoria. Ele tem 55 e 35, beleza. Após análise, o INSS indeferiu a concessão do benefício sob os fundamentos de que ele já era beneficiário da pensão e que não tinha atingido a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Absurdo tudo, não é? Primeiro porque ele tem 35 anos de contribuição, tem direito à aposentadoria. E segundo porque pode ser, por enquanto, ainda é acumulável o recebimento de pensão por morte juntamente com a aposentadoria. Mas vamos ver a pergunta. Caso posteriormente o INSS conceda o benefício judicial ou administrativamente, no cálculo da renda mensal inicial devida a Márcio, deverá ser desprezada a incidência do fator previdenciário. E aí? Vamos lá? E aí? Sim ou não? Bem, para ser desprezada a incidência do fator previdenciário, a gente tem que saber quantos pontos ele tem. Quantos pontos ele tem? 55 anos, 55 mais quanto? 55 mais 35. Quanto é que dá essa bagaça? 90 pontos. Ele tem 90 pontos. Ora, 90 pontos é inferior
aos 96 pontos requeridos para deixar de aplicar o fator previdenciário de forma obrigatória na aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, flexibilizar a utilização do fator. Galera, 15 questões, tentei fazer o mais rápido, eu falei que ia fazer em 10 minutos, tem meia hora, mas não tem problema. Bem, observem, 15 questões, 14 questões, 14, 13 questões diretas, rápidas, uma questão com alguma dificuldade, era melhor deixar talvez em aberto, aquela da cota patronal, especificamente ser 20%, e uma outra questão quando diz que deve ter sido 91%. É razoável, deve ter sido, não é? Porque poderia não ter sido de 91% se a média dos últimos 12 salários de contribuição fosse inferior aos 91%. Então, é somente para deixar vocês tranquilos de que é assim, direito previdenciário. A gente pega uma batelada de questões, a grande maioria a gente responde rapidamente. Uma ou outra a gente vai ter que decidir na hora da prova, principalmente se for prova CESP. Se for prova ABCDE, aí é sopa no mel, aí é siri na lata, não é? Porque aí não tem errada. Prova de previdenciário ABCDE, rapaz, quem é que erra essa zorra? Ninguém, não é? Ninguém. Valeu, galera. Forte abraço. Espera aí, deixa eu botar aqui. Bem, eu sou professor exclusivo, né? Sou facilitador exclusivo lá do Se Joga no INSS.com.br. Esse nome aqui é justamente o nome dos cursos que a gente participa. Passaporte INSS em vídeo, passaporte em PDF, passaporte exercício, passaporte a zorra toda. Enfim, a gente está lá no Se Joga no INSS.com.br. Um abraço. Valeu!